Olá, amigos, tudo bem? Conseguindo manter esse quase padrão de aparição da live do Vinimar. Hoje é dia 27/7/2020, uma segunda-feira, começando tudo de novo. Segunda-feira de quarentena, de isolamento social, mas cada vez mais afrouxado, né? Porque aqui o estado do Rio, a nossa região aqui metropolitana principalmente, tem diminuído o número de casos, a pandemia, né? A Covid-19 tem ficado um pouco mais sob controle aqui nessa região, no estado do Rio e principalmente na região metropolitana do estado do Rio. Por causa de que pouca gente sabe. Isso daí tem que ser estudado por profissionais e cientistas para saber como que a gente afrouxando, o nego indo para a praia, as coisas acontecendo, e a doença vem se mostrando num quadro relativamente de estabilidade. É bem interessante isso. Um estado que continua sofrendo as suas mazelas cada vez mais, questões de tráfico de drogas, tiroteio. Ontem, em Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, que é um lugar complicadíssimo. A Angra dos Reis é um local, Mangaratiba, aquela região ali, é um local muito disputado por facções criminosas e por milicianos, por essas facções aí de bandidos e por milicianos. É um lugar complicadíssimo. Então, em Angra dos Reis, ontem, estava acontecendo uma live ao vivo, lógico, né? De um grupo de pagode chamado Aglomerou. E eis que, no meio da live, ao vivo e a cores, para quem estivesse assistindo, a polícia entra tirando a armada, helicóptero sobrevoando, uma confusão das grandes, para no final se chegar à conclusão que a polícia entrou na festa errada. A polícia tinha que ter entrado na festa do vizinho e entrou na festa da live lá, que os caras não tinham nada a ver, quase que nego morre ali com um tiro para tudo quanto é lado. Imagina que susto que esses caras não tomaram, né? E os bandidos da casa ao lado, próxima, né, conseguiram fugir. Estão por aí, soltos. É isso que vai acontecendo aí com a gente. Deixa eu falar quem está presente aqui. Vanderlei, um abraço para você, boa noite. Caneco, um abraço, boa noite. Sandra de Oliveira, Pedrinho, boa noite também para dona Ana. Um abraço aí para quem nos assiste. E vamos prosseguindo aí, esperando os amigos passarem o olho ali, olhar aí, Vinícius ali, vou entrar para ver o que ele está falando de maluquice hoje. Qual é a história que vai ser contada? Aí o cara entra, dá uma espiadinha para ver o que está rolando. Mas o fato é que a gente está convivendo, né, com esse isolamento social, essa Covid-19, hoje ela está mais gritante, né? O epicentro dessa doença está acontecendo no centro do país, centro-oeste, ali naquela região Goiânia, Mato Grosso, parte de Minas Gerais, é onde o coronavírus está acontecendo com mais intensidade. Isso daí é complicado também. Vamos ver aqui como é que tá, o que Caneco está me avisando lá de Rio Bonito. Boa noite, Magrela. Em Rio Bonito, continuamos em estado de alerta total. Hospital com os leitos 100% ocupados. É isso aí. O coronavírus, ele está
ficando mais intenso, né? No interior do estado do Rio e em algumas regiões. Eu fiz um pequeno apanhado aqui que eu vou falar mais tarde, aí, mais à frente com vocês, mas o que está acontecendo, ontem até teve uma reportagem do jornal O Globo mostrando isso, do crescimento do coronavírus no interior do estado. E essa região metropolitana aqui, entenda-se, né, eu tenho dificuldade de entender, mas a realidade, o número, demonstra que nessa região os casos estão estáveis. E para ser tão estranho isso, na cidade do Rio de Janeiro ela está em queda. Eles chamam de desacelerado, o estágio no Rio é desacelerado e em Nova Iguaçu é reduzido. Isso daí é difícil de compreender pra caramba, mas é o que está lá, são estatísticos, cientistas que estão falando, né? Então a gente não pode duvidar. Quem duvida da ciência, bom da cabeça não é, né? Márcio Fernandes, um abraço aí para você. Elísia, um abraço. Márcio Braga, também um abraço para você. Vou falar aqui para aquele balanço que a gente faz diariamente, quando dá para a gente aparecer diariamente, né? Mas o objetivo dessa live, quando eu criei ela, era de dar um panorama, um boletim diário dos números de casos. Acontece que eu estou tendo dificuldade de diariamente fazer a live, né? Mas consegui fazer ela na sexta e no sábado e hoje. Estou com uma boa performance. Mas vamos lá. Dizer aqui, ó, o Brasil está prestes a bater a marca de 2,5 milhões de casos de Covid-19. São 2.442.375 casos em todo o país. De ontem para hoje foram 23.284 novos casos. E o número de mortes a gente também está encostando na casa dos 90 mil mortos de Covid-19. São 87.618 óbitos, mais 614 de ontem para hoje. Lembrando que no final de semana esses números caem mesmo no registro que é do Ministério da Saúde. O Brasil está na taxa de letalidade de 3,6%. Falando do estado do Rio, o estado do Rio também está quase conseguindo chegar à marca de 160 mil infectados e 13 mil pessoas que já morreram da doença. São 157.834 casos. De ontem para hoje foram mais 1.509 registros e número de mortes 12.876, com registro de mais 41 casos. O Rio tinha uma média de 200 mortes dia, está numa faixa de 100 e pouco, 150 no máximo agora. De ontem, domingo, né, nesse fim de semana, o registro foi de 41 mortes no estado do Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar dos números por cidades, levando-se em conta sempre os números divulgados pelo governo do estado, que eles são um desencontro só com relação aos números divulgados pelos municípios. Há um desencontro imenso nisso aí. Mas os números que a gente vai falar são do estado, o que chega no estado. Niterói, 8.693 casos, com 292 pessoas que já morreram. São Gonçalo, 7.907 casos, com 571 mortes. Maricá, 1.998 casos, com 75 mortes. Itaboraí, 3.214 casos, com 152 pessoas que já morreram. Rio Bonito, 649 casos, com 28 mortes.
Saquarema, 502 casos, com 43 pessoas que já morreram. Araruama, 540 casos, com 41 mortes. Casimiro de Abreu, 549 casos, com 12 pessoas que morreram. E Nova Friburgo, 1.062 casos, com 57 mortes. Dentro desses números aqui que a gente acompanha, nenhuma dessas cidades tem uma taxa acima de 10% de mortalidade. Todas essas aqui estão abaixo. A mais alta é Saquarema, com 8,57. E a mais baixa é Casimiro de Abreu, com 2,19. Casimiro de Abreu sempre se destacando aqui, desde que a gente começou a fazer essa projeção aqui. Casimiro demonstra ter um controle mais efetivo, no número de mortes principalmente. Uma coisa que a gente precisa registrar aqui é o seguinte, para a gente ter ideia, né, discutir, abrir a cabeça um pouco mais sobre essas questões. O Rio de Janeiro tem mais de 80 mil pessoas infectadas e 8 mil pessoas já morreram. Foram mais 30 agora, de ontem para hoje. Das 41 mortes registradas pelo estado do Rio, 30 são na cidade do Rio de Janeiro. Mas eu digo isso pelo seguinte, a taxa de mortalidade na cidade do Rio de Janeiro é de 11,44. É aquilo que eu havia falado, que ela, né, o Rio está com uma taxa sempre alta de letalidade. E exemplificando, a cidade no estado do Rio que tem o menor número de casos de Covid-19 é Rio das Flores, ali no centro-sul do estado, né? Rio das Flores tem 12 casos, apenas 12 casos de Covid-19, é o menor número. Mas 2 pessoas já morreram. Desses 12 casos registrados, 2 mortes. Isso faz com que a taxa de letalidade de Rio das Flores é de 16,67%. É por essa razão que os estatísticos, quem faz essas projeções, está sempre puxando uma taxa de 100 mil pessoas ou de 1 milhão quando fala em país, para poder não dar uma diferença tão grande. Porque se a gente for pegar em números absolutos, Rio das Flores é um caso preocupante, 16,67% a taxa de letalidade. Na realidade não é a verdade da coisa assim, né? Os números, às vezes, eles enganam. Deixa eu ver quem está falando aqui com a gente. Quem está aqui falando com a gente, Valesca, um abraço. Márcio Braga, eu não estou vendo diminuição em número das vítimas letais no país. Não acredito nessa queda no estado do Rio de Janeiro. Tereza Cristina, um abraço para você. Jane Duarte. Zé Rô, um abraço para você. Maristela, boa noite, amigo. Estamos vivendo tempos muito duros e tristes. É lamentável, com certeza. Mary, doces e salgados. Caneco está me dizendo aqui que chegou ao conhecimento dele que o corpo clínico do hospital comunicou que está tudo ocupado em 20 dias. Entra em colapso, que está tudo ocupado e em 20 dias entra em colapso total. Então, amigo, a sua terra natal está em uma situação lamentável. Temos que ficar de olho aí na situação. O prefeito de Rio Bonito, Mandiocão, testou positivo para a Covid-19. Jô Gracini, um abraço para você. Carlos Inácio, um abraço. Lídia Fonseca, um abraço para você. Zé Rô está me dizendo aqui, ano muito difícil para todos. E muitos continuam dificultando a situação. É verdade, Zé. Rosana Fãs de Caminhas e João Gracini aí me dando uma boa noite para você também. Dando continuidade aqui ao que a gente costuma falar, eu falei agora há pouco que o centro do país, né, Goiânia principalmente, está vivendo uma situação delicadíssima. Hoje a gente viu uma matéria de uma mãe, né, que deu à luz a um bebê, ela com Covid-19, e ela não resistiu, ela faleceu. Então ela não teve a oportunidade de ver a filha que nasceu. Esses casos vão acontecendo muito no país, né? Sempre onde tem os casos
Tipo, quando estava lá em Manaus, aí tinha umas histórias tristes como essas aqui. Depois veio aqui para o Rio de Janeiro, para o Pará, em Belém, casos que aconteceram no Nordeste também. E agora essas histórias assim mais doloridas estão acontecendo no Centro-Sul, no centro do país, né? Goiânia, Goiás, Mato Grosso do Sul, aquela região ali, que é uma região rica. E o que está acontecendo, que já aconteceu isso no Pará, já aconteceu no Pará também. O que está acontecendo é que os ricos, Mato Grosso, dessa região, tá fretando jatos, e quando ficam doentes, né, lógico, e se mandando para São Paulo para se tratar no Albert Einstein, se tratar no, no Sírio-Libanês, nesses hospitais de ponta, porque são pessoas com muito recurso, muito dinheiro, plantadores de soja, plantadores, né, com grandes fazendeiros, né? Então essa turma aí pula fora, tem dinheiro, e quem não tem é que sofre com mais dificuldade. Por isso que é importante a gente ter essa atenção, ter essa preocupação em se proteger, usar máscara, usar o álcool gel, se proteger sempre, procurar sempre fazer o passeio quando chega em casa, lavar bem as mãos, não se contaminar para não contaminar os outros, porque é uma doença que ela é terrível, né? Ela não tem um protocolo, né? Se fosse uma doença que você tivesse a certeza, né? Tal faixa etária, quem fizer isso vai sofrer mais, ou quem fizer isso vai sofrer menos, mas não tem. Às vezes uma pessoa com plena saúde, ela não resiste. Tem um locutor do Sport TV aí, um rapaz que pelo visto é queridíssimo, eu acho que o nome dele não sei nem se é Ricardo Rodrigues, não tenho certeza, alguma coisa Rodrigues, porque eu tenho um amigo meu que é Ricardo Rodrigues, agora eu posso estar confundido, mas é bem parecido. E ele está numa situação muito complicada, porque ele, além de ter adquirido a Covid, ele teve um problema aí como se fosse uma tumor cerebral é a palavra errada, como se fosse meu Deus, quando a pressão sobe muito, né, a pessoa tem bem, daqui a pouco eu lembro, mas a questão é que é um cara que está aí em uma situação, e todo mundo na TV dando força para ele, elogiando a conduta de como ele é uma pessoa especial, bacana. Então é uma doença que é assim, pega o jovem, pega a pessoa de meia idade, ou então pega o idoso, e alguns se salvam, né? Como se fosse um milagre. Pessoas com 100 anos já se salvaram. E outros aí, uma pessoa nova, bem, com 30 e poucos anos, não resiste. Por isso que é complicado, e só resta as pessoas se cuidarem, né? Evitar de ter algum problema aí. Lembrando que depois do Brasil, aqui na América do Sul, depois do Brasil, o local que mais preocupa, o país que mais preocupa é o Peru. O Peru tem 380 mil casos de Covid-19, é um número muito grande, porque é um país pequeno, né? Então é um país que está sofrendo também uma crise muito grande com relação ao coronavírus, que pegou em cheio os peruanos, uma situação muito, muito complicada. Estava falando para vocês daquela questão que o Rio está no estado de desaceleração, o outro está acelerado, etc. Eu fiz uma pequena pesquisa na Folha de São Paulo, agora de tarde, que a Folha de São Paulo ele criou um dispositivo que você bota o nome da cidade, a cidade tem que ter mais de 100 mil habitantes para poder ter o cálculo, né? E você pega a média de casos dos últimos 7 dias. Então isso daí mostra em que patamar está aquela cidade. Então vamos lá para a gente mostrar como que está interiorizando a questão do coronavírus aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha, para a gente ter ideia, o Rio, segundo esse estudo da Folha de São Paulo,
A cidade do Rio de Janeiro está no estado de desaceleração. Niterói está no estado estável. São Gonçalo também está estável. Aí vamos lá. Campos, acelerado. Cabo Frio, acelerado. Macaé, acelerado. Rio das Ostras, acelerado. Caxias, acelerado. Friburgo, acelerado. E Nova Iguaçu, que sabe-se lá por quê, está no estado, segundo a Folha de São Paulo, reduzido. Deve ser algum milagre que caiu por ali, algo para ser estudado, porque com certeza o município de Nova Iguaçu não está fazendo absolutamente nada para conseguir ter um empenho de ter os seus casos de coronavírus reduzido. Isso daí ou é dados que não estão sendo cadastrados no sistema, ou que tem muito pouca gente testando e, por consequência, também, aí é uma boa notícia, tem pouca gente morrendo, mas o Nova Iguaçu, ali na Baixada Fluminense, onde a maioria é mais de 10% de taxa de letalidade. Um problema seríssimo de saneamento básico, de bolsões de miséria, e etc, etc. Está Nova Iguaçu no estado reduzido, enquanto Caxias, por exemplo, ao lado, está no estágio acelerado. Não bate, mas é lá, está escrito, é o número, é o que está acontecendo. Merece um estudo. Dizendo a vocês também um outro fato é que aqui em Niterói, agora de tarde, o prefeito assinou com a Fiocruz um termo que eles chamam de anuência. É que o município se compromete, né, a fazer parte do estudo da vacina que vem sendo produzida lá por Oxford, o Instituto Butantan e a Fiocruz. Então, moradores de Niterói, principalmente da área de saúde, vão receber doses da vacina contra a Covid-19. Isso vai acontecer agora em agosto, setembro. Alguns vão tomar placebo, outros vão tomar a vacina mesmo. E são pessoas que vão ser monitoradas durante um ano para ver o efeito da vacina, né? A vacina já teve... Essa é a terceira fase. As duas primeiras fases foram extremamente positivas. A vacina vem tendo uma resposta muito boa, e agora essa é a terceira fase, quando você amplia o número de pessoas que estão sendo vacinadas e monitoradas para ver se realmente ela é uma vacina que tem eficácia sem causar efeito colateral ou não. A princípio não tem efeito colateral, até onde você conseguiu estudar. Isso é uma notícia muito importante, porque nós só vamos ter paz nessa questão do coronavírus quando tiver uma vacina, porque o que vai acontecer sempre é essa oscilação. Enquanto não tiver a vacina, o contágio aumenta, diminui, aí você faz o fechamento, vamos dizer assim, né? O isolamento, as cidades, o lockdown e o parecido. Isso faz com que diminua o contágio, então você acha que está tudo normalizado, e quando você vê, daqui a pouco vem uma nova leva, porque há o contágio mesmo, né? As pessoas começam a se ver mais, a se relacionar mais, né? E aí é fatal, não tem como, né? Falar com quem está aqui nos assistindo, que é sempre bom. A live hoje está bem animada em termos de assistência. Sheila Rodrigues, um abraço para você. Maria José Soares Félix, um abraço também. MG Soares Félix. Sueli Emerick, um abraço. Marcelena Saúde. Aninha, um abraço para você. Silvia Emerick também um abraço. Sandra Figueiredo. Dan, meu abraço, meu amigo Dan. Marcelo Machado, aniversariante
De sexta ou de sábado, Márcia? Eu esqueci agora, mas você assistiu a live e a gente não cantou parabéns. Parabéns aí para você, atrasada. Buraco, um abraço também, Buraco. Chegou tarde hoje, hein? Vai levar um puxão de orelha aí, hein? Fala, Paulo. Um abraço, Paulo Ranzeiro. Um abraço para você. Buraco, mais uma vez aqui. Jorge Figueiredo, um abraço para você. Aí, ó. Buraco chegou atrasado porque estava assistindo a live de Felipe Peixoto. Quer dizer, vai tomar uma cópia. Amanhã você tem que trazer por escrito: não devo chegar tarde na live do Vinimar. Pode trazer 500 cópias aqui pra gente, que nós estamos aceitando já, para você não chegar mais atrasado. Amanhã eu acredito que eu não vou conseguir fazer a live do Vinimar, mas se deu, eu faço. Mas eu acho que amanhã o negócio vai ficar meio complicado. Falamos aqui da vacina, falamos do Peru, falamos disso, daquilo. Faltou falar isso aqui, ó. Esses hospitais de campanha aí do Rio de Janeiro, o maior mico de 2020, ou talvez o maior mico da história da pandemia mundial, foi os hospitais de campanha, né, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro anunciou que iria construir 7 hospitais de campanha, que ia ser o máximo do máximo, mas como tudo no Rio de Janeiro é complicadíssimo, esses hospitais de campanha de 7 só ficaram prontos 2, sabe-se lá como. Esses 2 já estão fechados, já não aceita mais ninguém. E hoje o secretário de Saúde do Estado falou lá na Alerj, numa audiência pública, de que está vendo já de fechar, desmontar, acabar com isso tudo. Então é um estado assim que eu vou te contar, né? Vou te contar. É um estado que merece ser estudado, porque não é fácil, não é fácil. Com todas as dificuldades que o país enfrenta, ainda ter essas questões que nos envergonham. A gente fica envergonhado de ver esse tipo de atitude. Hoje tem aí 4 bandidos que estavam presos lá em Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, que estão voltando aqui para o Rio de Janeiro. Imagina o que vai ser isso também. É um país muito complicado e é um estado complicadíssimo. Falando aqui, rapaz, que Brumadinho, aquela tragédia de Brumadinho, está fazendo 1 ano e 6 meses. E quando a gente pensa que aquilo ali era a tragédia maior que a gente já assistiu, a gente entra numa pandemia para ver que miséria pouca é bobagem, né? Situação muito complicada. E para finalizar, eu quero dizer para vocês o seguinte: alguém aí já deve ter notado que, só para cortando aqui, mas Buraco que chegou tarde, está chamando atenção aqui da live do grupo Aglomerou. Falei isso aqui na abertura nossa aqui, porque aquilo foi uma loucura, né? A polícia entrou ao vivo e a cores na live dos caras, atrás de um bando de traficantes que estavam numa casa vizinha, do lado, próximo. E a polícia não conseguiu prender ninguém desses traficantes e quase que fez uma tragédia durante a live lá daquela garotada lá, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: ontem, o deputado que assumiu o Ministério das Comunicações, o Fábio, sei lá de quê, que é genro do Silvio Santos, ele deu uma entrevista no jornal o Globo, foi até manchete do Globo de ontem, e eu li a entrevista é muito boa. Ele é um político mesmo, um cara conciliador, um cara que busca um entendimento, como deve ser a política, né? E ele lá chamou a atenção de uma coisa que é o que a gente me veio à cabeça aqui, porque hoje, por exemplo, o que a gente falou de Bolsonaro? Nada. Porque praticamente hoje Bolsonaro não fez nada de anormal do que ele vinha fazendo aí. Ele tomou algumas atitudes aí, naturalmente, mas tudo que faz parte da forma dele pensar e de agir como um político que se elegeu com um discurso de extrema direita, e ele está agora tentando botar em prática a
a visão política dele. Né? Natural, é assim que a banda toca, que as coisas funcionam, que ele não está satisfeito, vai lutar agora para tirar ele do poder e assumir e colocar suas ideias em prática. O deputado Fábio, que é o ministro das Comunicações, na entrevista ele falou, e depois que eu notei, eu falei, é verdade mesmo. O palácio ali da Alvorada, onde o Bolsonaro saía e entrava para ir para casa, vamos chamar a casa de Bolsonaro, que ele ia ali, parava, fazia aqueles discursos malucos, falava meia dúzia de bobagem, aquilo não está acontecendo mais. A gente até esqueceu disso, aquilo não está acontecendo, é raro ele fazer aquilo ali. O ministro chamou aquilo ali de crise de duas palavras, e que ele era um conselheiro que falou que o Bolsonaro devia parar com aquilo ali, não devia fazer mais, e me parece até agora que o Bolsonaro, que cada vez mais está se afastando desse grupo ideológico dele, né? Está se comportando mais como um político mesmo, o Bolsonaro está parando de gerar crise, né? O ministro falou uma coisa interessantíssima, que o Bolsonaro chegava ali, falava duas palavras, né, como ele se referiu, e era bastante para virar uma crise de uma semana inteira, um governo inteiro atuando para apagar incêndio, diminuir focos, etc. Então, esse movimento ali, que, segundo o ministro, acabou ou diminuiu bastante, eu tenho notado que realmente o Bolsonaro diminuiu de produzir as crises. Produz, óbvio, né? Mas não com aquela intensidade, aquela intensidade louca que a gente estava vendo aí uns meses atrás, aquela história de passeata no meio da rua, todo fim de semana, contra Congresso, contra Supremo, etc. Isso daí como um milagre, ou acabou, ou diminuiu, ou ficou escondido, eu não sei. Mas isso é uma boa notícia. Quem está por aí? Para a gente finalizar, Mariana Maricato, um abraço. Márcia, lembrando aqui que o aniversário dela foi quinta-feira. Mestre Casagrande, meu amigo, tudo bem, rapaz? Márcia, amanhã o de César. Sueli, um abraço. Buraco, já falei aqui. Márcia está falando aqui, eles têm que acabar de construir os hospitais, porque do jeito que o povo de São Gonçalo está se comportando, vai ter muitos casos de Covid. Hoje São Gonçalo aí, eu acho que depois do Rio de Janeiro, foi a cidade que teve o maior número de mortos de Covid-19 em registro. Minha gente, muito bom estar aqui com vocês. Um abraço. Se cuidem, se preservem. Não deem mole para o Covid-19, porque ele está por aí. Quem diz que acabou, que pode fazer tudo, está enganando vocês. Pula fora desse papo. Vamos botar máscara, vamos nos precaver e vamos torcer para esse negócio acabar, e ele só vai acabar com a vacina. Não tem milagre, não acredito em milagre. Finalizando, só para lembrar uma coisa, para não deixar de falar de Bolsonaro, né? Mas uma coisa engraçadíssima que eu li hoje foi aquele Zé Simão. Zé Simão colocou lá que o Covid-19 se livrou de Bolsonaro. Não foi Bolsonaro que se livrou do Covid-19, não, que o Bolsonaro testou negativo agora, né? Finalmente a doença foi curada dele, né? Mas o Zé Simão disse que o Covid que conseguiu se livrar de Bolsonaro e não o contrário. Uma piada, uma brincadeira, e ele sempre fez brincadeira com todo mundo, não só com o Bolsonaro, né? E eu vou tentar resgatar aí para os amigos, eu vou mandar, que é um candidato a prefeito de Santo Antônio de Pádua, que fez um discurso histórico lançando a pré-candidatura dele, e que ele vai resgatar várias coisas, inclusive isso não é mentira, eu ouvi hoje na rádio, ele se propõe a criar na cidade de Santo Antônio de Pádua
uma casa de saliência, vamos dizer assim, né? Que segundo ele as pessoas agarotados, jovens da cidade estão tendo que ir para Itaperuna. Então uma das metas dele é ter uma casa de mulheres na cidade dele. Vejam vocês, né? Se aquilo tudo ali for verdade, meu Deus do céu. Estamos vendo. Um abraço, gente. Valeu aí. Beijo para todo mundo. Até amanhã, se der. Se der, eu apareço. Tchau, tchau.